Vamos iniciar hoje mais um estudo das nossas lições da Escola Sabatina. Se você ainda não possui essa lição com o título A Luz do Mundo, entre no site crescermais.net ou reformabrasil.com.br. Baixe a lição de número 10 para que possamos entender um pouco da vontade de Deus em nossas vidas. A lição de hoje nos fala sobre um encontro muito especial que Cristo teve com um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, ele almejava, desejava encontrar com Cristo, mas ele não tinha oportunidade. Nós vamos aprender como Zaqueu conseguiu ter um encontro com Cristo. Temos conosco dois convidados especiais que nos ajudarão a compreender essa lição. Seja bem-vindo, Nelson Custódio. Obrigado, Nelson. Seja bem-vindo, Eude Veras. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Eles vão nos ajudar a compreender como a salvação chegou à casa de Zaqueu. O título de nossa lição é Buscando o Salvador. E o verso áureo diz assim: Hoje veio salvação a esta casa. Vamos agora estudar o primeiro tópico da lição, que tem como título Zaqueu, chefe dos coletores de impostos. Eu quero pedir ajuda para Nelson. Nelson, quem era Zaqueu? O que ele fazia? E as pessoas realmente gostavam do que ele fazia? Interessante, irmão Nelson, é o seguinte: Zaqueu era um chefe, como o irmão citou aí, chefe dos coletores de impostos. Havia um convênio ali entre os publicanos, daquelas pessoas que cobravam propinas, né, vamos dizer na linguagem de hoje. Isso realmente não agradava, com certeza não. Zaqueu, ele percebia realmente que ele estava fazendo alguma coisa errada. Em algum momento da sua vida, ele ouviu falar de Jesus e ele sentiu o desejo de encontrar com Jesus. E o que foi que ele fez, Eude, para ele conseguir encontrar com Jesus? Qual foi a estratégia que ele utilizou para ter um encontro com Jesus, para ver Jesus? Bem, Nelson, é sabido de todos nós que Zaqueu, ele era um homem de baixa estatura. Ele era um homem pequeno. Ele não cresceu normalmente como as pessoas. E ele tinha uma grande dificuldade de andar naquela multidão. Quando ele viu toda aquela multidão que estava sendo como empecilho para que ele chegasse a Jesus, ele foi muito ousado. Porque imagina, um cobrador de impostos, um publicano, uma pessoa que trabalhava para o governo, subir em cima de uma árvore para ver alguém passar. Isso, de certa forma, ficava meio constrangedor para ele, né? Mas foi isso que ele fez. Ele quebrou essa barreira do constrangimento e subiu em uma árvore para poder ver passar Jesus. Pelo que hoje falou, nós percebemos que Zaqueu sabia onde Jesus iria passar. Jesus estava viajando, estava passando pela cidade de Jericó, mas Jesus não ia ficar ali. Zaqueu, ele sabia onde Jesus iria passar e por isso ele tentou procurar essa forma de ver Jesus. Interessante que ele conseguiu ver Jesus. Mas a pergunta é, será que Jesus iria ver Zaqueu? A segunda pergunta na nossa lição diz assim, eu queria que o Nelson falasse para nós. Que fato devemos sempre ter em mente com todo o empenho evangelístico? O que a gente deve ter em mente? Interessante essa pergunta, né? Zaqueu ali naquele momento, já que nós estamos falando de Zaqueu, despertou em si um desejo por uma vida melhor, né? E o fato que nós devemos ter em mente é justamente isso. É um desejo de uma vida melhor, principalmente falando em nossa vida espiritual. E nós devemos ter em mente, porque aquilo que é impossível para o homem, para Deus é nada, para Deus tudo é possível. Obrigado. Nós iremos retornar em breve para continuarmos o estudo dessa lição e irmos para o próximo tópico. Aguarde só um instante. Estamos de volta, obrigado por permanecer conosco e vamos agora aprofundar um pouco mais os nossos estudos sobre a vida de Zaqueu. Nelson, conta pra gente qual foi a surpresa que Zaqueu teve quando ele subiu naquela árvore para encontrar com Jesus. Estamos na pergunta A do segundo tópico. Interessante que Zaqueu já ficava admirado ali por aquele homem, Jesus, arrastar multidões, né? Ele
como chefe ali, junto com os publicanos. Então Jesus foi um homem ali naquele momento que tinha grande, vamos dizer assim, uma publicidade muito grande, e isso despertou uma curiosidade muito grande em Zaqueu. E quando Zaqueu subiu ali na árvore, esperando que Jesus passasse, eu acho que a surpresa maior foi quando Jesus olhou para cima e chamou ele pelo nome. É verdade, Jesus apenas não chamou, Nelson. Jesus, ele convocou Zaqueu. Zaqueu, desce, porque hoje eu vou pousar em sua casa. Jesus convocou Zaqueu. E isso serve de exemplo para nós. Toda vez que nós buscamos encontrar com Jesus, Jesus, ele vem ao nosso encontro. Ele nos chama, nos convida e nos convoca, porque Jesus, ele quer estar conosco, sempre e todos os dias. Agora, quando Zaqueu encontrou com Jesus, pergunta B, o Eude, ele vai falar para nós. Quando Zaqueu encontrou-se com Jesus e começou a guiar Jesus, algumas pessoas começaram a murmurar, achar ruim. Por que teve isso, Eude? O que foi que as pessoas estavam achando ruim de alguém se encontrar com Jesus? Isso é verdade? Isso é verdade. Eu fico imaginando, ô Nielson, aquela cena, quando as pessoas viram Jesus se aproximar de Zaqueu e chamar ele: Zaqueu, desce porque eu vou para a sua casa. Quando a multidão viu aquilo, eles ficaram espantados, eles ficaram chocados com aquela cena, porque Jesus se dizia filho de Deus. Agora, como filho de Deus ia se aproximar de um pecador? E naquele momento foi como se tivesse um abre-alas. Aquela multidão abriu e foi passando ali no meio Jesus e Zaqueu, que guiava ele para a sua casa. Enquanto ele ia passando, eu acredito que ele podia ouvir os seus colegas de trabalho, que tinha todo aquele complô com ele, de propinas, todas aquelas transações ilícitas, as pessoas falando: como que ele pode se identificar e conversar com um pecador? Como Jesus, sendo filho de Deus, pode ir à casa de um pecador? Isso para eles era um choque muito grande. Mas na verdade eu entendo que esse era um dos maiores exemplos que Cristo estava dando da sua missão, que era buscar e salvar o que estava perdido. Obrigado. Interessante, na multidão eu encontrava algumas classes de pessoas. Tinham ali as pessoas pobres que seguiam a Cristo. Tinha ali também alguns líderes que estavam ali observando Jesus para tentar, de alguma maneira, prender Cristo em alguma palavra que ele falasse. E tinha também os curiosos, pessoas ricas, como o Yudi falou, colegas do próprio Zaqueu. E para todas essas classes foi um choque muito grande, porque Zaqueu, ele tinha vendido a sua nação para Roma. Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, ele era o chefe deles. Então Zaqueu era visto como traidor. E as pessoas veem Cristo como uma pessoa que era traidora daquela nação. Aquela pessoa era considerada uma pessoa que traía Jesus, porque Jesus também era judeu. Os líderes da igreja também acharam estranho. Jesus com Zaqueu, esse homem aí, que praticamente não é nem mais da nossa nação. E os amigos de Zaqueu também. Como é que pode? Aquele homem faz a mesma coisa que eu faço. Ele usurpa, ele rouba dos outros. Então, como é que Jesus está com ele? Mas Zaqueu, ele não deu ouvidos. Interessante, querido amigo, é que Zaqueu, ele não deu ouvidos para o que as pessoas falaram. E ele continuou guiando Jesus para a sua casa. Toda vez que você procurar encontrar com Jesus, toda vez que você tiver um encontro pessoal com Jesus, preste atenção. Muitas pessoas vão murmurar, muitas pessoas vão tentar desviar sua atenção de Cristo, mas não desista. Jesus quer permanecer com você. Jesus quer entrar em sua vida, em sua casa e no seu lar. No próximo tópico nós iremos aprender um pouco mais sobre como foi a entrada de Jesus na casa de Zaqueu, como foi a conversa que Cristo teve com Zaqueu. Eu peço a você que continue conosco. Não saia daí, pois em breve retornaremos. Estamos de volta e agora nós iremos estudar sobre o terceiro tópico, um coração abrandado.
Aprendemos que Zaqueu ouviu a murmuração de muitas pessoas quando Cristo foi à casa dele. Mas ao chegar em casa, Zaqueu ele conversou com Jesus. Ele falou algo para Jesus muito interessante. Parem para analisar que em momento nenhum Jesus ele questionou Zaqueu. Todo mundo chamava Zaqueu de ladrão, todos estavam espantados com aquela cena, e talvez Zaqueu esperasse que Jesus fizesse alguma pergunta ou recriminasse ele. Eu queria saber de você, Eude, como foi essa conversa, esse bate-papo que Jesus teve com Zaqueu em sua casa? Eu acredito que foi a conversa mais importante da vida de Zaqueu. Quando Jesus chamou Zaqueu para ir à casa dele, ele já ficou em estado de espanto, né? Ele ficou impressionado. Mas Jesus, quer ir à minha casa? Mas mesmo assim ele foi. Eu acredito, como você disse, Nelson, que Zaqueu estava esperando qualquer palavra de recriminação ou de reprovação dos seus atos. Mas Jesus não fez isso. Jesus foi à casa dele e demonstrou para com Zaqueu todo o amor que ele possuía. E Zaqueu foi transformado por esse amor. Lembrando do que ele ouviu, provavelmente, na ida para sua casa, sobre os seus amigos, que estavam chocados com aquela situação, imediatamente ele falou para Jesus: olha, Senhor, se eu tenho fraudado alguém, se eu cometi algum erro com alguém, eu vou pedir perdão e eu vou devolver 4 vezes mais de tudo que eu tirei das pessoas. E naquele momento, Zaqueu se converteu, Zaqueu se entregou e foi envolvido por aquele amor e tomou essa decisão. Obrigado. E Nelson, esse sentimento que Zaqueu teve de arrependimento é algo que está de acordo com a Bíblia? É verdade que todo aquele que se aproxima de Jesus, ele faz uma reflexão de sua vida e faz um novo voto? Olha, irmão Nelson, eu acredito que sim. O que ocorre é quando você abre o seu coração, quando você abre as portas, quando você deixa Jesus entrar, o Espírito Santo começa a trabalhar com você e seu caráter, você muda totalmente. Obrigado. A nota aqui nos fala que quando o arrependimento é genuíno, quando nós temos o encontro de Jesus com verdade, nos arrependemos dos nossos erros, existe uma mudança, uma transformação visível e patente a todos aqueles que nos conhecem. Se essa transformação não ocorrer, é porque o nosso arrependimento ainda não é completo. A pergunta B fala sobre como é que o salmista Davi explicou sobre aqueles que desabafam o que há de mais íntimo numa confissão. Eu queria pedir para que o Nelson continuasse falando conosco o que é que o salmista diz lá no capítulo 34 de Salmos, no versículo 18, sobre as pessoas que desabafam aquilo que elas estão sentindo. Então, aí a gente volta ali atrás, né, da mesma forma. Então o salmista diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Então quando você quebranta, quando você abre a porta do seu coração, o Senhor se torna presente na tua vida, né? E te salva os contritos de espírito. Obrigado. Eude, Jesus ficou feliz quando ele viu, quando ele presenciou esse arrependimento de Zaqueu? Sem dúvida, Nelson. Eu acredito que naquele momento Jesus ele pôde, vamos dizer assim, confirmar o trabalho que ele fez na vida de Zaqueu. Ele confirmou, ele viu o efeito do seu próprio amor na vida de Zaqueu, a ponto dele dizer a todos que estavam ali naquela casa: hoje veio salvação a esta casa. Quando você faz um trabalho para Deus, quando você põe no seu coração que você vai pregar o evangelho puro, o amor de Jesus, e você vê as almas se rendendo a esse amor, e você puder presenciar essa conversão e dizer: hoje veio salvação a essa casa, eu acho que é a maior felicidade. A palavra de Deus, em outro texto, não está aqui na lição,
mas a palavra de Deus diz que há uma alegria imensa no céu quando alguém se rende a Jesus, né? Então eu pude perceber que Jesus, ele foi realizado, ele se sentiu realizado, e ele falou: olha, hoje veio salvação a esta casa. Confirmou a aceitação de Zaqueu do Evangelho. Obrigado, Yudi. Jesus, ele também quer salvar a sua casa, querido amigo e irmão internauta. Jesus, ele quer ter um encontro contigo. Jesus, ele quer conversar, ele quer ouvir o seu mais íntimo pensamento, a sua dúvida e também o seu arrependimento. E hoje você tem essa oportunidade. Você quer abrir a porta do seu coração para Jesus? Continue conosco e nós aprenderemos um pouco mais sobre essas importantes lições da vida de Jesus e da vida de Zaqueu. Voltamos ao estudo dessa lição e agora nós iremos estudar o quarto tópico, que nos diz assim: a missão de Cristo para o mundo. Eu queria saber do irmão Nelson, como foi que Cristo revelou a sua missão para Zaqueu e a sua família? Então, quando Cristo viu Zaqueu ali em cima daquela árvore, Zaqueu também procurou ali naquele momento, né? O coração já estava, eu acredito, quebrantado, e Cristo olhou para Zaqueu e disse: hoje a salvação chegou na tua casa, né? Depois que ele pediu para que ele descesse: Zaqueu, desce, que me convém ficar na tua casa. Então ali nós temos um exemplo que Cristo, ele olhou para o pecador. A questão era buscar aquele que estava perdido. O exemplo, eu acho que é esse. Obrigado, Nelson. Eude, fala para nós, essa responsabilidade de buscar, de salvar quem está perdido, será que é apenas de Cristo? Cristo é o único responsável por nos salvar? Nelson, na verdade, essa lição ela vem para trazer uma lição para cada um de nós. E isso que você está perguntando é uma pergunta muito séria. A missão de Cristo, ela é nossa hoje. A missão de buscar e salvar o que está perdido, ela é da Igreja de Deus hoje. E muitas vezes essa missão está sendo negligenciada. Nós não estamos indo buscar, nós perdemos um pouco o foco desse objetivo, né? Em muitas reuniões que fazemos entre os próprios cristãos, não é verdade? Nós vemos muito isso, as pessoas se aglomeram dentro das igrejas, mas o verdadeiro perdido que está lá fora, que é o ébrio, é o bêbado, é o drogado, é a prostituta, nós não estamos indo lá buscar aquelas pessoas que estão perdidas. E essa é uma responsabilidade muito grande que é estendida até nós hoje. Obrigado, Eude. Talvez você esteja se perguntando, querido amigo e irmão internauta, mas eu não tenho capacidade de buscar alguém que está perdido. Talvez eu estou perdido. Eu não tenho essa capacidade, Deus não me deu talentos, não me deu dons. Mas isso não é verdade. Deus, Ele deu talentos e dons a cada um de nós. E nós acreditamos e confiamos no sangue e no mérito de Jesus. Nós estamos salvos. Apesar de sermos pecadores, eu e você, nós estamos salvos. Precisamos participar dessa missão. Jesus, Ele contou uma parábola que complementa a nossa responsabilidade na questão de buscar e levar outros aos pés de Cristo. No livro de Lucas, no capítulo 19, lá nos fala sobre a parábola das 10 minas. E fala sobre um homem que ele iria se tornar rei, ele seria coroado. E para ser coroado, era necessário ele viajar. Então ele pegou os seus bens, que são chamados de minas, que são pratas, meio quilo de prata cada mina, ele distribuiu entre os seus servos que ele achava que eram mais fiéis. E ele viajou tranquilo. Ele pegou os 10 servos mais fiéis que ele tinha e deu uma mina, meio quilo de prata para cada servo. E ao voltar, ele chamou 3 servos e procurou saber o que é que os servos tinham feito com aquelas minas. O primeiro servo chegou para ele e disse: Senhor, agora eu tenho 10 minas a mais. Eu consegui negociar, eu consegui desenvolver, multiplicar
o talento, o dinheiro que o Senhor me deu. Ele falou: servo fiel, eu vou colocar você para ser príncipe, para ser líder de 10 cidades. Chegou no próximo servo e disse: Senhor, eu consegui outras 5 minas. Ele falou: servo bom, servo fiel, você vai ser responsável por 5 cidades para você administrar e para você ser um líder ali. E chegou no terceiro e último servo e perguntou: servo, o que foi que você fez com a mina que eu te dei? E o servo falou: ah, Senhor, essa mina eu escondi debaixo de um pano, porque eu sei que o Senhor é um homem duro. E se eu perdesse esse dinheiro aqui, essa prata, eu realmente estaria numa condição muito difícil. Eu seria castigado por ti. Jesus virou para aquele servo e disse: ah, servo mau, servo infiel, eu vou pegar esse talento que eu te dei, esse dinheiro que eu lhe dei, essa prata, essa mina, e vou entregar para aquele que conseguiu desenvolver. Queridos irmãos, queridos amigos, internautas, Eude e Nelson, Deus ele faz isso conosco hoje. Deus ele deu talento para cada um de nós e para você também. E Ele quer que nós utilizemos esse talento não para ganhar dinheiro, mas para levar salvação à casa dos pecadores, às pessoas que precisam. Eu queria saber do Eude, o que é que nós precisamos, Eude? Qual é a forma que nós devemos chegar nessas pessoas que precisam de uma palavra, que precisam de Jesus, que precisam de salvação? Nelson, eu acredito que um dos principais pontos de quem aceita Jesus e é convocado por Jesus a pregar esse evangelho, a levar esse evangelho às pessoas, é principalmente o amor de Jesus. Esse amor, ele vem junto de muita dedicação, muito esforço e muita vontade de levar esse evangelho a outras pessoas. Na notinha aqui fala que nós devemos ir pelos caminhos, pelos atalhos. Muito amor e muita comunhão com Jesus, principalmente. Nelson, fala um pouco sobre a nossa influência. A nossa influência ajuda as pessoas a ir aos pés de Cristo? Bom, Nelson, se nós formos olhar pelo lado humano, de maneira alguma. Agora, se houver em cada um de nós uma verdadeira entrega, aí, como o irmão Eude disse, aí vai brotar, vai nascer o amor, vai nascer aquela dedicação, e você começar a lembrar de quão grande foi o amor de Cristo, aquele que morreu por todos, para que pudessem viver. Aí sim, aí nossa influência para a parte. É verdade, nós precisamos influenciar as pessoas a fazer o bem, mas essa influência precisamos entender que não vem de nós, essa influência vem de Cristo. Quanto mais perto estivermos de Cristo, mais conseguiremos influenciar outras pessoas a sentirem esse desejo de aproximar de Jesus. No próximo tópico, aprenderemos sobre como nós podemos ser colaboradores de Cristo. E se você quer ser colaborador de Cristo, não saia daí que voltamos daqui a pouco. Voltamos para finalizar o estudo da nossa lição de hoje, onde o 5º tópico diz assim: colaboradores de Deus. Todos nós somos colaboradores de Deus, mas nós precisamos entender o que é necessário para sermos bons colaboradores. Eu quero pedir para o Nelson. Nelson, conta para a gente aí, o que é necessário nós fazermos para Jesus entrar no lar das outras pessoas? Então, somos embaixadores de Cristo, não somos? Cristo, quando teve com Zaqueu, ele disse: hoje me convém ficar em tua casa. Não é bem assim? Então, primeiramente, nós devemos colocar Cristo no coração, estarmos sempre com Cristo, vivermos a vida de Cristo. Então, nós devemos fazer exatamente o que Zaqueu fez. O que Zaqueu fez ali? Zaqueu, ele se propôs em reparar todos os seus erros.
Então nós devemos fazer essa proposta com Deus. Nós devemos procurar melhorar a cada dia, a cada minuto, a cada momento e fazer realmente essa entrega. Obrigado. Nós somos realmente colaboradores e cobreiros de Deus. E precisamos fazer o que Jesus nos pede e de pregar o Evangelho. Nós precisamos entender isso. E esse Evangelho não é um Evangelho teórico, mas sim prático. Precisamos ter em conta o que Nelson falou, que Zaqueu teve com Cristo, para nós podermos levar essa mensagem para outras pessoas. O texto dessa pergunta diz assim, se os servos de Deus com ele andarem pela fé, Deus lhes dará força à mensagem. Às vezes nós nos preocupamos, o que nós iremos falar? O que nós iremos fazer? Não se preocupe com isso. Nós precisamos apenas andar com Jesus. Eude, fale para nós qual foi o maior aprendizado que você teve nessa lição sobre Zaqueu. Referente a Zaqueu, Nelson, eu acredito que Zaqueu, ele tomou uma decisão de se encontrar com Jesus. E essa decisão nós temos que tomar a cada dia. E ao nos encontrarmos com Jesus, quando nós nos deparamos com o seu amor, nós precisamos aceitar a salvação que vem de Jesus, porque ele nos ofereceu essa salvação de graça. É importante a gente notar que quando Jesus chamou Zaqueu para ir para a casa dele, se convidou para ir para a casa dele, Zaqueu era um pecador. Zaqueu tinha toda a maldade do seu coração. E mesmo assim Jesus ofereceu a salvação para ele. E ele aceitou. A partir do momento que ele aceitou essa salvação, a vida dele se transformou e isso começou a ser visto na prática da sua vida. Ele começou a devolver o que ele tinha fraudado às pessoas. Ele prometeu que ia devolver, ia restabelecer o que ele tinha tirado das pessoas. Tudo que nós fazemos de bom é consequência da salvação que recebemos de Jesus. Esse é um aprendizado muito importante sobre a salvação pela graça. Nelson, fala agora para a gente, que advertência você pôde tomar dessa lição? Que advertência essa lição traz para nós que conhecemos e somos salvos por Jesus? Essa advertência é uma advertência muito grande. Primeiramente, a maneira de olharmos as pessoas. Começarmos a olhar para o pecador, começarmos a olhar para o necessitado e começarmos a olhar também para dentro de nós, vermos as nossas falhas, né? Essa eu acho que é a advertência maior aqui. Permaneça com Jesus. Jesus, ele quer não apenas entrar no seu lar, mas nos lares dos seus vizinhos, dos seus amigos e dos seus parentes. Mas para isso, Jesus precisa de você. Precisa que você colabore com ele nessa obra de salvar pessoas. Nos veremos amanhã, às 9 horas, na Escola Sabatina. Acesse o site famageo.com.br e acompanhe conosco as nossas programações. Você se cansa de tentar, sem lágrimas pra derramar, frustrado como eu, insiste em orar ao céu, com sentimento de erguer sua voz ao léu. Lá dentro a fé que agoniza, razão clamando por justiça, efeito da dor que
que cega o seu olhar e que apaga a cor de um sonho a desmoronar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero seu reflexo polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Eu sei que pode ser difícil, mas não conheço o impossível. Estou ao seu lado, ouvindo você clamar, na esperança de você me deixar ajudar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero seu reflexo polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Eu só quero ser seu Deus. Feche os seus olhos agora, incline a sua cabeça, pois nós vamos conversar um pouco com Deus neste momento. Santo Deus, eterno Pai querido, Senhor, nós somos muito gratos a Ti pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque, Senhor, assim como Zaqueu, nós precisávamos da salvação e nós a recebemos com muita alegria. Queremos Te pedir, Senhor, que continue nos ajudando, pois nós somos falhos. Nós temos a necessidade da Tua presença em nossas vidas a cada instante. Senhor meu Deus, quero Te rogar nesse momento por cada pessoa que está ouvindo a Tua mensagem. Cada pessoa que aprendeu sobre o encontro de Zaqueu contigo. E se alguma delas, Senhor, está passando por uma necessidade espiritual ou física, se alguma dessas pessoas precisam, ó Pai querido, ter um encontro com Jesus, nós queremos Te pedir, Senhor, vá ao encontro delas. Ó Pai querido, que o Teu Santo Espírito possa guiar cada família, cada pessoa, cada lar aos pés de Jesus. Senhor, nos torna merecedores da salvação. Nós precisamos, Senhor, entender que o mérito não está em nós, mas em Jesus. Que a partir do momento que aceitamos Cristo como Salvador, nós precisamos levar essa salvação, este amor precioso para as pessoas que não conhecem essa verdade. Dá-nos, Senhor, a Tua paz, dá-nos também o Teu poder e nos ajuda a desenvolvermos os Teus dons, os dons que o Senhor nos deu a cada dia, para que possamos abreviar a Tua volta. Permanece em nossos corações, Senhor, e também no lar de cada ouvinte da Tua palavra. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a você, querido amigo e ouvinte, internauta, que esteve e permaneceu conosco durante o estudo dessa lição.
Sábado, às 9 horas, nós teremos um encontro muito especial. Acesse o site famageo.com.br e acompanhe conosco as nossas programações, para juntos podermos adorar e exaltar o nome de Deus. Que Deus abençoe, que Deus traga paz, alegria, felicidade e salvação para a sua casa. Fique com Deus. Amém.